Beleza, galera? A gente vai para mais uma aulinha aí, né? Capítulo 15. Deixa eu botar aqui no capítulo 15. Tá aqui, ó. Deixa eu posicionar bem aqui. Tá. Passar aqui. E vai dar para ler com uma certa tranquilidade. Tá assim, ó. Círculo trigonométrico, arcos, ângulos, unidades de medida e comprimento. Beleza. Esse é o capítulo 15, né? Vou dar uma aumentadinha aqui para ficar claro aqui que esse é o capítulo 15. Tá vendo aí, ó? Capítulo 15 de Matemática 2. Beleza. O que acontece? Deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Tá, show. Eu vou passando aqui com vocês pelos assuntos. Eu queria dar essa aula no quadro, mas aí eu entendi, né, que essa aula poderia ficar melhor se eu fosse mostrando o que o livro fala, né? Então vamos dar uma olhadinha aí no que é que o livro está falando. Uma definiçãozinha aqui, deu uma bocejada aqui, galera, que eu tô gravando essa aula à noite, tá? E bem tarde, por sinal. Mas é a hora que eu encontro tem até umas portinhas batendo aqui em casa aqui, que é o Pedrinho saindo ali do quarto dele ali para poder ir no banheiro. Mas vamos lá. Introdução aí. Eu botei um pouco grande aqui, eu vou passando pra gente poder lendo junto aí, tá? É porque para poder enxergar aqui também não fica muito bacana, que eu tô longe da tela aqui. Então vou ler aqui, ó. Na introdução tá escrito assim, ó: anteriormente aprendeu-se a calcular seno e cosseno, né? E tangente de ângulos agudos entre 0 e 90 graus. Então tem um ponto aí. Eu vou parar nesse ponto aí. Vou deixar a imagem aqui, paradinha nesse ponto. Deixa eu só acertar aqui na tela aqui, tá? O que eu quero que vocês entendam do que é que tá falando isso aí. Vou botar o caderno aqui e vou mostrar isso para vocês. Nós sabemos calcular seno e cosseno dos ângulos notáveis, né? Seno, cosseno, eu vou botar só o seno e o cosseno, né? Dos ângulos notáveis aí. Quem são esses ângulos notáveis? 30, 45. Deixa eu botar um pouquinho para cá, deixa eu diminuir um pouquinho a tela aqui. E 60 graus, né? Beleza. Aí, ó, seno de 30 graus. A gente até aprendeu a fazer daquela maneira, né? Seno 1, 2, 3, né? Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Aqui. Aqui ficou apertadinho ali. E aqui é 3, 2, 1, né? Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Esses ângulos notáveis, quem são eles? São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Aí, ó, presta atenção. No círculo trigonométrico,
né, que é um círculo de raio 1, que é porque eu vou falar bem a respeito disso aí. O que é raio? Raio é algo que sai do centro da circunferência até a borda, né? O valor é 1 para cá, o raio aqui é dessa circunferência é 1, o raio dessa circunferência aqui 1 também, e aqui é 1 também, né? É um círculo de raio 1. Esses ângulos notáveis, eles estão aqui, ó. 30, 45 e 60, o que é graus, né? No círculo trigonométrico, esses ângulos notáveis, eles estão posicionados nessa primeira parte aqui, que daqui a pouquinho a gente vai ver que elas são chamadas de quadrantes. Os ângulos notáveis ficam no primeiro quadrante, são 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Isso vai ficar bem claro para a gente aqui. Só que o que vai acontecer? Nós vamos aprender agora a ver senos e cossenos de ângulos maiores que 90 graus, né? Ângulos que pertencem ao segundo, terceiro e quarto quadrante. A princípio a gente só sabe ver ângulos, seno e cosseno de ângulos no primeiro quadrante. Beleza? Eu queria falar a respeito disso, né, dentro dessa nossa leitura aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Nós estamos nesse ponto aqui, ó, né? Então eu vou ler mais uma vez aqui pra gente dar uma recapitulada. Galera, presta atenção. Esse vídeo ele vai ser muito longo. Então, porque o assunto ele é muito extenso. Eu vou tentar dar uma abreviada, ver o que eu posso fazer, mas eu preciso falar tudo que está, né, nesse vídeo aqui, ó. Anteriormente, aprendeu-se a calcular senos e cossenos e tangentes de ângulos agudos. Ângulos agudos de 0 a 90 graus. Se o ângulo é menor que 90, eles são qualquer ângulo menor que 90 é ângulo agudo, tranquilo? Por isso que ele dá essa conotação aí. Neste capítulo, os cálculos serão feitos utilizando-se ângulos maiores que 90 graus, né? Foi o que eu falei com vocês. E até mesmo ângulos negativos. Para isso, é preciso introduzir o conceito de círculo trigonométrico, né? Mostrei aquele círculo para vocês e é a respeito daquilo que a gente vai falar. Aí tá aqui, ó, círculo trigonométrico. Olha a figura que mostra pra gente aqui. Tá vendo? Vou falar a respeito dessa figura. Vamos ler, né? E a partir da nossa leitura, eu vou falando para vocês sobre essa figura aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo diminuir só mais um pouquinho, que vai ficar tudo aqui na tela. Isso, assim. Beleza. Considere um sistema ortogonal de eixos e uma circunferência centrada na origem e de raio unitário, como na figura. A cada ângulo X associa-se um ponto da circunferência da seguinte forma. Galera, eu ia usar essa figura aqui para poder, né, falar a respeito disso. Mas o que acontece? Eu vou usar essa figura aí também, mas eu vou preferir fazer uma aqui e não vai ficar certinha. Desculpa aí, tá, galera? Mas vai dar para entender bem. O que acontece? Faz de conta
que aqui é o centro da circunferência. Obviamente, eu fiz uma circunferência de qualquer jeito, e aqui não está sendo o centro dessa circunferência, mas faz de conta que é o centro, beleza? Ó, vou até deixar os dois desenhos aqui, e aí a gente vai poder até fazer comparações. O que acontece? Essa circunferência, eu acabei de falar para vocês que é raio unitário, né? Do centro da circunferência até a borda, vale 1, né? Um raio unitário. Beleza. E aí, o que eu quero que vocês entendam é que ele está... essa circunferência é cortada por duas retas perpendiculares. Galera, essas retas perpendiculares, o que elas lembram? Elas lembram o plano cartesiano. É o plano cartesiano dentro da circunferência. Tudo bem, galera? Elas se cruzam de maneira perpendicular. Se elas se cruzam de maneira perpendicular, elas se cruzam fazendo ângulos de 90 graus. Beleza? São 4 quadrantes, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tudo bem, galera? Então, círculo cortados por retas perpendiculares de raio unitário, 4 quadrantes. Mostrar mais alguma coisinha aqui para vocês, galera. Aqui é o ponto zero do nosso círculo. Zero o que, professor? 0 grau. De 0 a 90 graus, esse ponto aqui, ó, é o nosso 90 graus. Fácil de enxergar isso, porque olha aqui, ó, o símbolo do 90 graus aqui. Tudo bem, galera? Um ângulo de meia volta é um ângulo de quantos graus? 180 graus. Tranquilo? Mais 90 vai dar 270 graus. Mais 90, 360 graus. Então, ó, 360 e 0 graus, eles são exatamente onde? No mesmo ponto. Então, ó, quando fala, né, as pessoas conhecem essa terminologia, né? Ó, deu um giro de 360 graus, quer dizer, deu uma volta inteira. É a respeito disso, né? É em cima disso que se usa essa terminologia. Beleza. Vamos dar mais uma lida aqui para a gente ver para onde nós vamos caminhar agora. Então, nós lemos essa parte aqui de cima aqui, né? Vamos dar só mais uma lida para ver se falta falar alguma coisa. Considere um sistema ortogonal de eixos e uma circunferência centrada na origem de raio unitário, como na figura. A cada ângulo x associa-se um ponto da circunferência da seguinte forma. Então, galera, quando eu mostro para vocês aqui a circunferência, em cada ponto da circunferência é mostrado um ângulo, né? Tá se referindo a esses pontos aqui, ó, né? Que são os pontos de eixo. Tudo bem, galera? Isso daqui a pouco vai ficar muito claro pra gente. Uma outra coisa que eu queria falar, que é onde está em graus aqui, isso aqui é muito usado, ou vou colocar até um outro termo aqui. Essas medidas aqui, elas são calculadas no ciclo trigonométrico na forma de radianos.
é uma outra unidade de medidas. Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza, vamos ler agora essa parte de baixo aqui. Beleza, vamos ver se tem alguma coisa aqui que não foi falada ainda. Tá aqui, ó. Se x é positivo, deixa eu levantar só um pouquinho aqui. Aqui. Se x é positivo, percorre-se a partir do eixo A uma distância x no sentido anti-horário sobre a circunferência. Vou falar sobre isso agora, vamos parar nesse ponto aqui, né? Paramos nesse ponto aqui. Então, deixa eu mostrar aqui novamente aqui, galera, a nossa circunferência trigonométrica aqui. Se x é positivo, ele vai andar na circunferência nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Se eu quero ver um ângulo qualquer e o ângulo é positivo, eu vou partir do ponto zero no sentido anti-horário. Se o ângulo é negativo, eu parto do ponto zero no sentido horário. Beleza, galera? Eu posso falar x e posso falar menos x, né? E aí, para qual que seja o x, né? Um x que pertence aos números naturais aí. Pode ser, na verdade, pertence aos números inteiros, porque é x ou menos x. Beleza? Então, ó, para cima, né? É o sentido positivo, para baixo é o sentido negativo. Beleza. Pegamos mais esse pedacinho aí. Aí, ó, a partir desse ponto aí, se x é negativo, percorre a partir do ponto A uma distância S no sentido horário sobre a circunferência. Beleza, foi o que eu acabei de falar. Se x é igual a zero, mantém-se no ponto A. Então, ó, mais uma vez, esse ponto aqui, ó, é o ponto zero e o ponto 360 graus. Por quê? É o ponto onde tem uma volta inteira. Se eu quero ir positivo, vou para cima. Se eu quero negativo, venho para baixo. Suave, beleza. Vamos partir para um outro ponto aqui agora. Galera, imprescindível que vocês assistam essa aula e prestem atenção em tudo isso que o professor está falando. Por quê? Porque é o que a gente vai cobrar, né? Dessa maneira, se você vai ser cobrado pelo que está no seu livro, você tem que assistir a aula para saber do que se trata, né? Ângulos medidos em radiano. Beleza, chegou a hora de falar sobre isso com vocês. Eu vou até fazer uma nova circunferência para poder falar sobre os ângulos medidos em radianos. Vou até fazer uma nova circunferência aqui, galera. Beleza, deixa eu falar a respeito disso com vocês. Vou fazer aqui uma circunferência. Tá perfeito. Ó, as retas ortogonais, perpendiculares. Galera, eu falei que esse centro aqui, que também é a origem, do centro para a borda é o raio, vale 1, né, galera? Aqui para cá vale 1, do raio para a borda vale 1, do centro para a borda vale 1, tá? Do centro para a borda aqui vale 1. Falei para vocês que aqui é o ângulo de 0 graus. Tudo bem, galera? E falei que nesse mesmo ponto aqui é o ângulo de 360 graus. Agora eu quero dar uma outra notação para vocês que ela é importantíssima. Qual é? Desse símbolo aqui, ó, π radianos.
π. Qual o valor de π? Π é igual a 180 graus. Mesma coisa. Onde você vê π é a mesma coisa que você está vendo 180 graus. Então, ó, um ângulo de meia volta é um ângulo que vale quanto? Vale π. Porque meia volta não é 180 graus. Mais para cá um pouquinho. Isso. Meia volta não é 180 graus. Então, ó, meia volta vai valer π. Então, ó, meia volta vale π, uma volta inteira vai valer quanto? 2π, né? Então vai ser 360, é a mesma coisa, é igual a 2π. Tudo bem, galera? Continuando nessa linha de raciocínio, se 180 é meia volta, então, ó, onde eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, né? Isso aqui é 90 graus, 2 vezes 90 é 180, beleza? Então, onde eu tenho 90 graus aqui, nesse ponto aqui, é a mesma coisa, é igual a π sobre 2. Por quê? 180 dividido por 2 é igual a quanto? Igual a 90. Tudo bem, galera? Então, a gente vai contando de 90 em 90. Ó, 90, 180, o próximo aqui é quanto? 270. Então, ó, 270 graus, que é igual a quanto, galera? A 3π sobre 2. Ué, professor, por que 3π sobre 2? Pensa se você multiplica 180 vezes 3. Ou você pode contar da seguinte forma também, ó. Vamos fazer a 180 vezes 3. 180 vezes 3 dá quanto? Dá 540. 540 dividido por 2, 270. Por isso que aqui é 3π sobre 2. Beleza, galera? Ficou claro aí? Então, beleza. Né? Então, deixa assim e depois eu vou dando umas outras notações bacanas aí para a gente poder ir entendendo como é que isso funciona. Então, o que acontece? Aqui agora vai falar como é que a gente faz transformações de π radianos para graus e de graus para π radianos. É o nosso próximo assunto agora. Aí eu vou dar uma lidinha, né? E vou mostrar para vocês como é que funciona. Deixa eu tirar aqui para o lado aqui. Ângulos medidos em radianos. Tá, beleza. Com uma correlação entre os ângulos e os pontos da circunferência, criou-se uma unidade de medida para ângulos denominados radianos. Essa unidade é baseada no comprimento percorrido pelo ponto X indicado no círculo trigonométrico. Beleza. Até agora novidade nenhuma. Eu vou mostrar alguma coisinha para vocês daqui a pouquinho, para que vocês fiquem mais familiarizados com isso. Aqui, o comprimento total do ciclo, que é uma circunferência de raio 1, é dado por 2πr, né? O π é π radianos, por isso que tem esse r aí no final, tá? É dado por 2π ou 2πr, é a mesma coisa, que é igual a 2π, tá até falando aí. Logo, pode-se dizer que uma volta completa 360 graus. Aquilo que nós falamos, né? Corresponde a 2πr, né? 2π radianos. Para fazer a conversão entre as duas unidades, basta efetuar uma regra de 3, partindo da equivalência correspondente à volta completa. Beleza, vou marcar aqui e a gente parou nesse ponto aqui. E eu vou falar sobre essa regra de 3 para a gente fazer essa mudança de ângulos,
do tipo, você vai olhar aqui, ó, π está para 180. Assim como não vou fazer desse jeito, que essa aí eu já entro direto nos cálculos e eu não queria entrar direto nos cálculos não. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. A borracha estava aqui agora. Eu estou precisando dela, ela some, tá? Já achei. Assim, ó, você vai falar assim, ó, 180 graus está para π radianos, beleza? Então, eu tenho 30 graus. Isso equivale a quantos π radianos? Isso, dessa maneira assim, tá? Eu não sei quanto, eu chamo de x. Ó, multiplica cruzado, aí vai ficar 180 x é igual a 30 π. Então, ó, vai ficar x é igual a 30 π sobre quanto? Sobre 180. Beleza? Então, ó, aqui dá para dividir por 3 e por 3, né? Então vai ficar π é igual, primeiro por 10, 3 sobre 18. Agora por 3 vai ficar π sobre 6. Vai ficar x é igual a π sobre 6. O que eu quero que vocês entendam aqui, o que é π sobre 6? 30 graus é igual a π sobre 6. Beleza? Professor, como é que você dá certeza disso? Π não vale 180? Divide 180 por 6 para você ver se não dá 30. Dá exatamente 30. 30 o quê? 30 graus. Beleza? Essa é a correlaçãozinha que a gente faz entre graus e π radianos. Tranquilo? Vamos fazer mais umazinha? Se eu falar para você assim, ó, vamos fazer mais uma aqui. 180 está para π, assim como eu quero saber 60 graus. 60 graus vai ser quanto em radianos? Vou multiplicar cruzado. Então vai ficar 180x é igual a 60 π. Tranquilo? Então vai ficar x é igual a 60 π sobre 180. Por 10 primeiro vai ficar x é igual a 6 π sobre 18. Por 6 agora vai ficar x é igual a π sobre 3, né? Se você pegar 180 e dividir por 3, qual o resultado disso? Isso vai ser igual a 60 graus. Não foi 60 que a gente estava procurando aqui, ó, saber quanto vale 60 graus em π radianos? Então, em 60 π, 60 graus é igual a π sobre 3. É a mesma coisa.
Tudo bem, galera? Beleza, aprendemos a fazer a conversão de graus para pi radiano. Professor, e se eu quiser fazer de pi radiano para graus? Beleza, é só você lembrar sempre que o pi vale 180. Então, se você tiver pi, você tem 180. Se você tiver 2π, você tem 360. Se você tiver π sobre 2, π sobre 2, isso aqui é igual a quanto? Em graus. Π não é 180, dividido por 2, 90 graus. Tranquilo, galera? Se você tiver 3π sobre 2, vamos ver se dá 270? 270 graus. Se você tiver 3π sobre 2, isso aqui tem que ser igual a 270 graus. Como é que eu vou ver isso? Quanto vale π? 180. 180 vezes 3, 540. 540 dividido por 2, 270. 270 o quê? Graus. Beleza? Simples assim, não tem mistério não. É só você multiplicar e dividir. Se tiver o que dividir, né? Se for 3π, 540. 4π, 720. E por aí vai. Tudo bem, galera? Então, show de bola. Vou tirar isso aqui. Já aprendemos a fazer essa conversão. Vamos continuar do ponto aqui onde nós paramos aqui. Definição. Dois ângulos que correspondem ao mesmo ponto no círculo trigonométrico são ditos côngruos. Beleza. Congruência, né, galera? Congruência, se eu falar para você π sobre 2. Π sobre 2 é congruente com 90 graus, né? Porque é 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 é igual a 90. Esses ângulos são ângulos, o quê? Côngruos. Daqui a pouco a gente vai ver mais alguma coisa a respeito disso aí. Dois ângulos x e y são côngruos quando x menos y igual a 2κπ. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, o que quer dizer esses 2κπ aí. Para algum k inteiro. Isso significa que há um número k inteiro de voltas, né? Cada uma volta são 2π entre eles. Vou mostrar isso agora para vocês. Deixa eu falar a respeito disso agora. Ó, eu vou desenhar aqui o círculo trigonométrico mais uma vez. A gente vai ficar fera nisso aqui, tá, galera? Presta atenção, ó. Eu vou determinar aqui um ângulo. Aqui, ó. Sabe que o ângulo central é igual à nossa circunferência, né? Digamos que aqui seja um ângulo de 30 graus, que é congruente com quem? Com π sobre 6. Né? Falar 30 graus e falar π sobre 6, estou falando a mesma coisa. Esse ponto aqui, ó, é 30 graus. Agora, olha o que eu quero. Eu quero falar sobre aqueles 2κπ. Pensa que se eu tenho esse ponto aqui, né? E eu dou uma volta inteira nele. Uma volta inteira. Meia volta seria mais ou menos aqui, seria π. Uma volta inteira, 2π. Beleza, galera? Então, ó, se eu dou uma volta inteira, um ângulo, por exemplo, esse ângulo é de 30. Se eu somar 360 com ele, π mais 300, opa,
mais 360, esse aqui vai aparecer um ângulo de 390 graus, vai ser igual a 390 graus, que é congruente para no mesmo ponto que esse ângulo de 30. Concorda comigo? Porque eu estou em π, dou uma volta inteira para aqui. Então, 30 e 390 parou onde? No mesmo ponto. Então, 30 é congruente, 30 graus é congruente com 390 graus. Só que lá não fala em graus, fala em κπ, né? Por que κπ? Porque eu vou botar um outro ângulo congruente a esse aqui. De que maneira? Ó, presta atenção nisso. Eu dei uma volta, eu parei no mesmo ponto. Então, e se eu der duas voltas? Primeira volta, segunda volta. Eu vou ter que aumentar mais 360 graus. Então, vai dar 390 mais 360. 0, 15, vai 1, 750. Então, ó, é congruente também com 750 graus. São tudo desse mesmo ponto aqui, ó. 30 graus, 390, 750. Se eu der mais uma volta, somo mais 360. Então, em radianos, ficaria π sobre 6, que é congruo com... Na verdade, eu não vou nem colocar isso em radianos, porque isso aqui ia confundir a mente de vocês. Eu quero que vocês entendam que π sobre 6 mais 2kπ Professor, por que 2kπ? Na verdade seria 2πk, mas a convenção pede para chamar de 2kπ. Esses 2π aqui não é 360 graus? Uma volta inteira não é 2π? Que é congruente com 360 graus? Então, ó, 2π. E esse k? Esse k é o número de voltas. Se você der uma volta, é 1k. Se você der duas voltas, igual está aqui no 720, 2 vezes 2π, né? Se der esse k, se tiver um 2 aqui no lugar dele, são duas voltas. Se tiver um 3 voltas. É um número natural, né? Então, ó, é um número com k, como pode ser número positivo ou número negativo, com k pertencente aos inteiros, né? 2k, aqui, ó, 2kπ mais 2kπ pertencente aos inteiros. Isso quer dizer que se esse k for um número inteiro, é o número de voltas que está sendo dada. Espero que vocês tenham entendido isso, que o k precisa pertencer ao conjunto de números inteiros. Beleza, né? E isso está falando de congruência. Cada uma volta que eu dou, cada um k, né, que eu acrescento, é mais uma volta que eu dou. Se for uma volta. Se for o k for 2, 2 voltas. Se o k for 3, 3 voltas. Se o k for 4, 4 voltas. E vai parar sempre em que ponto? Nesse mesmo ponto. Beleza? Então, falamos aí sobre o κπ. Galera, isso vai ficar bastante claro para gente com os nossos exercícios. Por quê? Porque a gente faz o exercício e entende mais um pouquinho o que é que está acontecendo dentro dos nossos exercícios aí. Agora, passamos essa parte aí. Agora a gente vai falar aqui, ó, de funções
trigonométricas. O que são as funções trigonométricas? A gente vai falar sobre seno, cosseno e tangente, né? Seno, cosseno e tangente. Vamos dar uma entendida, né? No que seria o seno, cosseno e a tangente. Beleza. Vou botar o livro aqui, o caderno aqui. Vou desenhar mais uma vez aqui o círculo trigonométrico. Para a gente poder falar sobre o seno, cosseno e a tangente. Faz de conta que isso aqui está no centro, tá, galera, da circunferência. Beleza. Para falar do seno, cosseno e da tangente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse eixo aqui, no plano cartesiano, ele é o eixo Y, é o eixo das ordenadas. Esse eixo aqui, no plano cartesiano, é o eixo X. Disso nós já sabemos e já conhecemos. Só que aqui no círculo trigonométrico, ele é chamado, esse eixo aqui, ó, que está em pé, esse eixo, ele é chamado de eixo dos senos. E esse outro eixo aqui que está deitado é o eixo dos cossenos. Então, ó, eixo dos senos e eixo dos cossenos. Beleza, tem uma maneira para a gente poder gravar os eixos, né? Os eixos do seno e o eixo do cosseno. Como é essa maneira? Cosseno você vai associar a com sono. Quem está com sono está deitado, está aqui, ó. E seno? Seno é sem sono. Quem está sem sono está como? Está em pé. Quem está com sono? Cosseno. Está deitado. Quem está sem sono, seno, né? Sem sono, está em pé. Beleza? Essa é uma maneirazinha de a gente poder gravar isso. Beleza. E como é que isso funciona? Aí eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Eu tenho um eixo, um ângulo X, né, na circunferência aqui. Isso aqui mede X. Esse X, na verdade, eu vou dar até um valor para ele que vai fazer a gente entender. Vou botar 30 graus aqui, né? Esse pedaço aqui da circunferência vale 30 graus. Beleza. Aí, ó, sobre essas duas coisinhas aqui que eu vou falar com vocês. Ó, vou completar para cá e vou completar para cá. Se eu quiser saber o valor do seno de 30 graus, eu pego esse ponto e rebato para o eixo dos senos. Se eu quiser saber o cosseno de 30 graus, eu pego esse ponto aqui e rebato para o eixo do cosseno. Beleza, galera? Então, ó, esse tamanho aqui é o meu seno. Por quê? Porque eu rebati para o eixo do seno. Esse tamanho aqui é quem? É o meu cosseno. Beleza, galera? E aí, sem vocês saberem, vocês sabem o valor de seno e de cosseno. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, seno de 30 graus é igual a quanto? Você vai falar, pô, seno de 30 é meio. Oh, que beleza. Quer dizer, você nem sabia que era por isso. Se eu falar para você cosseno de 30 graus, você vai falar assim, pô, professor, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque você pegou lá naquela tabela dos ângulos notáveis. Entendemos agora como é que funciona seno e cosseno? Isso funciona para 30, 45, 60. E funciona para os outros ângulos também
mas de 30, 45 e 60 você tem que saber, e daqui a pouco você vai entender que você tem que saber para ângulos obtusos, ângulos maiores que 90 graus. Beleza, galera? Então, foi aí mais uma parte. Eu mostrei para vocês a respeito do seno e do cosseno, né? Como é que se acha seno e cosseno de um número, né? De um ângulo. Beleza. Vamos dar mais uma andadinha aí. Falei do seno, no mesmo instante falei do cosseno. E não vou falar agora da tangente não, porque aqui só falou do seno. Ah, tá falando da tangente. Mas a tangente é muito simples, galera. Vou até falar aqui para vocês, por quê? Porque eu acho que lá na aula de matemática, na aula do triângulo retângulo, eu falei da tangente com vocês. Mas se não falei, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se eu falar para você assim, ó, professor, eu falei do seno de 30, cosseno de 30, agora eu quero saber qual é a tangente de 30. Tangente de 30 graus. É você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Só isso. Divisão de fração. Repete a primeira. Vamos repetir a primeira aqui. Fazer para cá. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é isso? Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 2 raiz de 3. Beleza? Não podemos ter raiz no denominador, então a gente vai ter que fazer o quê? Racionalizar. Vou botar bem para cá aqui, ó. Fazer para cá. Então vai ficar... Vou multiplicar... Racionalizar é multiplicar o denominador. Ó, o denominador. Pegar ele e multiplicar em cima e embaixo. A raiz do denominador, pegar ela e multiplicar em cima e embaixo. Então eu vou multiplicar por raiz de 3. Raiz de 3 aqui. Beleza? Então, essa multiplicação aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de, é 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre 6. Simplifica aqui, ó. Por 2 vai ficar raiz de 3 sobre 3. Beleza, galera? Então, quando nós fazemos aquela tabela trigonométrica, ou cantamos aquela musiquinha, a gente vai encontrar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só. O primeiro é o 30 graus, né? Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, ó, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2. Eu botei 3 aqui, mas é 2, né? Não, da raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3, ó. Raiz de 3 sobre 3. Ó, a tangente de 30... é quanto? Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é o seno sobre o cosseno. O seno, ó, vou fazer aqui, ó. O seno de 45, vou botar para cá. Seno de 45 graus é quanto? É raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45? Também é raiz de 2 sobre 2. Né? Aí se você divide qualquer coisa dividida por ela mesma, dá quanto?
Isso aqui é igual a 1. Então lembra da música. A tangente é diferente, vejam só, vocês. Raiz de 3 sobre 3, aí lá no 45. 1, lá no 60. Raiz de 3. Né? Então, ó. A tangente é sempre a divisão do seno pelo cosseno. Beleza, galera? Beleza, galera. Então, olha só. Com relação aos quadrantes, aqui no livro está mostrando alguma coisa e eu vou dar só uma reforçada aqui, mas creio que você já tenha entendido. Então, assim, ó. Os eixos coordenados dividem a circunferência em 4 partes, denominadas quadrantes, que são numeradas no sentido anti-horário, conforme mostra a figura. Então, galera, ó, primeiro quadrante, ó, no sentido anti-horário, tá vendo? Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Beleza, galera? Simples assim. Ó, como eu mostrei para vocês. Eixo do seno, eixo do cosseno. Agora eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês, que é essa aqui da parte de baixo aqui, ó, que tá falando assim, ó, sinal das funções trigonométricas de acordo com os quadrantes. Isso aqui, galera, fica mais fácil de entender direto no plano cartesiano, né? Ué, professor, é círculo trigonométrico ou é plano cartesiano? Então, é os dois juntos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Círculo trigonométrico com o plano cartesiano, beleza? Então, ó, y e x. Vou mostrar como no plano cartesiano. Galera, no x aqui, ó, para frente, para cá, os números são tudo positivos, né? Então, ó, do meio para cá, né, da origem para frente, positivo. Então, esse eixo aqui é o eixo do cosseno, correto? Esse eixo aqui, ó, é o eixo do cosseno. O cosseno, quando é que ele é positivo? Para frente, ó. Nesses dois quadrantes aqui, ó, no primeiro e no quarto quadrante, tá? Ele é positivo, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Só você lembrar do plano cartesiano. Vou fazer mais um aqui, ó. Agora eu vou falar sobre o y. Aqui, esse eixo y aqui é o eixo de quem? É o eixo do seno, né? Esse eixo y é o eixo do seno. No plano cartesiano, aqui é a origem, né? O ponto zero. Para cima, o seno, né? Esse eixo aqui, o eixo y, para cima, ele é positivo. Quando é que ele é negativo? Quando for para baixo. Beleza, galera? Agora eu vou falar da tangente. Falamos do seno, do cosseno, vou falar da tangente. A tangente, ela tangencia o círculo aqui, né? Um ponto aqui, que é sempre nesse ponto zero aqui, né? Então, olha só, se eu saio daqui da origem e atinjo a minha tangente, né, a essa reta que tangencia o meu círculo, se eu saio daqui da origem e atinjo a tangente, eu atingo nessa parte de cima aqui, ó, ela vai ser positiva. Se eu tiver em algum ângulo por aqui e eu atingir a minha tangente lá, ó, então essa parte aqui também vai atingir a tangente na parte o quê? Na parte positiva, porque para cima daqui do 0 grau aqui para cima
na tangente é positiva e para baixo é negativa. Então, se eu tiver em algum ângulo aqui no quarto quadrante e atingir a minha tangente, eu atinjo a minha tangente na parte negativa, ó, na parte de baixo. Aqui é o ponto zero, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, se eu estiver aqui no segundo quadrante e atingir a minha tangente também, eu vou atingir ela onde? Na parte negativa. Então, ó, aqui ela também é negativa. Então, a tangente ela é negativa no segundo e no quarto quadrante. Ela é positiva onde? No primeiro e no terceiro quadrante. Beleza, galera? Então, mais uma explicaçãozinha aí. Agora nós vamos falar da redução ao primeiro quadrante, né? Talvez essa seja uma das partes mais importantes, né, desse nosso estudo hoje aqui, né? A gente vai ter que entender bem isso aqui para poder andar bem no nosso conhecimento. Então, ó, eu quero mostrar aqui para vocês dentro dessa realidade que o livro está mostrando aqui. E depois a gente vai mostrar como é que isso funciona com, né, ângulos que estejam explícitos, né? Aqui é um X, que a gente não sabe exatamente quem é esse X, ele pode ser qualquer coisa, né? E a gente mostra da maneira genérica. Vale para X, vale para todos os ângulos. Tranquilo? Então, ó, aqui estabeleceu-se um ângulo X. Aqui, ó. Um ângulo X, né? Então, o ângulo é o mesmo valor aqui do nosso arco aqui na circunferência, né? Então, X aqui. Beleza? Aí, olha o que eu quero que vocês entendam. Se aqui é X e eu rebater para o outro lado da circunferência, aqui vai ser X também. Mas de que maneira? Você vai sempre medir com relação ao eixo do cosseno. Você vai sempre medir com relação ao eixo do cosseno. Então, vamos prestar atenção. Se aqui é X, aqui, isso aqui vale meia volta. Vale quanto meia volta? Vale π. Correto? Aqui vale π. Então, esse ponto aqui vai ser π menos esse pedaço aqui da circunferência, menos x. Aqui não é x? Esse pedaço é igual a esse. Então, é π menos x. Está aqui, ó. π menos x. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui, para isso ficar bem claro para a gente. Tá vendo aqui, ó? π menos x. Tá, professor, mas para que serve isso? Para você poder estabelecer o seno e o cosseno de cada ângulo. Você, com esse entendimento aqui, você estabelece seno e cosseno. Por exemplo, ó, eu quero estabelecer o cosseno. Eu vou rebater esse ponto aqui para cá, para o eixo do cosseno. Então, vou rebater esse ponto aqui para o eixo do cosseno. Você olhando aqui, você já entende que o valor do cosseno, o cosseno de x e o cosseno de π menos x, eles são iguais. Por quê? Porque esse tamanho aqui, ó, é igual a esse tamanho aqui, ó. Não é o tamanho do cosseno que a gente quer saber? Então, ó, aqui é cosseno de x
E aqui é cosseno de π menos x, que eu já ia errando, mas eu vou acertar aqui agora. π menos x. Esse eixo aqui é o eixo do cosseno, então aqui é cosseno de π menos x, aqui é cosseno de x. Por quê? Porque as distâncias são as mesmas. Beleza, galera? O que eu quero que você entenda, e por isso a gente falou sobre positivo e sobre negativo. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Deixa eu botar assim, que eu vou trazendo ele aqui para vocês. Ah, não, tá de cabeça para baixo. Aqui. Fica melhor. Cosseno, seno. Como a gente vai falar do cosseno? Onde é que o cosseno, a gente está falando do cosseno, correto? Essa distância aqui é a distância do cosseno. Cosseno de quem? De π menos x. Essa distância aqui, que é exatamente igual, é o cosseno de x. Beleza, galera? Então, presta atenção. Se você reparar o cosseno, aqui, ó, cosseno. Opa, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho só. O cosseno, ele é positivo nos dois primeiros quadrantes, negativo nos dois de trás. Beleza? Então a gente já sabe onde o cosseno é positivo e onde o cosseno é negativo. Beleza. Dito isto, eu vou falar para vocês que o cosseno, vou escrever aqui, ó, cosseno de π menos x, ele é igual ao cosseno de x. Por quê? Porque esses tamanhos aqui são iguais. Correto? Só que aqui, ó, tá na parte negativa do cosseno. Então, para que isso seja igual a isso, eu tenho que falar que o cosseno é negativo. Beleza, galera? Tem que colocar um sinal de menos. Olha aqui essa notação aqui do meio aqui, ó. Ó, cosseno de π menos x, ó, cosseno de π menos x é igual a menos cosseno de x, é igual a menos cosseno de x. Exatamente igual. Galera, o que eu vou falar aqui para vocês? Eles colocaram isso aqui, para que você grave só essas formulazinhas aqui. Só que se você tentar gravar isso, você vai perder um tempão tentando gravar isso. Pode conseguir gravar? Pode, mas são muitas fórmulas. E aí o que acontece? Eu não aconselharia. Agora, se você souber o que está acontecendo aqui no círculo trigonométrico aqui, você não precisa gravar nada. Você chega e faz e acha o resultado, igual o professor fez agora. Tudo bem? Ó, o professor quis mostrar o cosseno de π menos x. Vou apagar isso aqui agora. Vou apagar tudo aqui. E a gente vai ver o seno. Vamos ver o seno agora dessa bagaça aí. Ó, o seno é o eixo que está em pé, correto? Então, o que ele quer saber é essa distância aqui, ó. É essa distância aqui. Por quê? Porque rebateu
daqui para cá, beleza? Rebateu daqui para cá. Tudo bem, galera? Então, quando rebateu, criou aqui um tamanho aqui, ó, pro seno. Ele quer saber qual o valor desse seno. Para poder ficar mais fácil, esse valor aqui, ó, nada disso. Esse valor é esse valor aqui. E esse valor é esse valor aqui. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui também, porque eu tô até esquecendo de mostrar uma outra coisinha aqui para vocês. Eu já mostrei, quero mostrar de novo. Esse valor aqui é quem? É x. Quem é esse valor aqui? É π menos esse pedaço aqui, que é x. Menos esse pedacinho aqui, que é igual a esse aqui. Então, é π menos x. Tranquilo? Isso aqui vale π. Então, voltou aqui, ó. Voltou quanto? Voltou x. Né? Esse valor aqui não é x, né? Tá aqui escondidinho aqui no meio dessa bagunça que eu fiz aí. Beleza? Ó, rebati para cá. Então, ele quer saber o valor, né? Eu tenho que rebater para quem? Pro eixo do seno. Então, eu rebati para cá. Naturalmente, vou rebater para cá também. Vai dar no mesmo ponto, porque essas distâncias aqui são iguais. Tranquilo, galera? Então, eu quero saber o valor do meu seno. O valor do meu seno, como é que eu vou saber? Esse valor aqui, ele vale tanto para π menos x quanto para x. Então, eu vou colocar aqui seno. Vou colocar aqui, ó, seno de π menos x é igual... Vou botar mais para trás aqui, senão não vai dar aqui, galera. Vou botar aqui, ó. Seno de quê? De π menos x é igual ao seno... Vou botar um pouquinho separado, se vai colocar sinal ali, fica fácil. Seno de x. Porque eu estou fazendo em função de x, né? Eu quero que eu encontre uma simplificação em função de x. Então, voltando aqui, ó, voltando no desenho aqui. Esse tamanho, né? Esse tamanho aqui, ele é igual tanto para x como para π menos x, tudo bem? Então, o seno de um vai ser igual ao seno do outro. Só que o que eu quero descobrir é esse ponto aqui, correto? Esse ponto aqui no seno, ele está na parte o quê? Positiva do seno. Não é isso? Então, eu deixei um espaço aqui para caso eu quisesse colocar um sinal, não vai ser preciso, porque se não tem sinal é porque é positivo. Então, ó, seno de π menos x é igual a seno de x. Vamos ver, ó, seno de π menos x é igual ao seno de x. Está aqui. A distância é a mesma, está na parte positiva do seno. Pronto. Ficou fácil de enxergar aí. Professor, como é que eu
que eu estabeleço a tangente. O senhor falou como é que faz para achar o seno. Está aqui o seno. Falou como é que faz para achar o cosseno. Está aqui o cosseno. E a tangente? Pensa se você pegar, vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui. O seno de x está aqui, ó. Seno de x sobre o cosseno. O seno de π menos x é seno de x. O cosseno de π menos x é menos cosseno de x. É sempre o seno pelo cosseno que você tem que dividir. Quando você faz o seno pelo cosseno, você acha quem? A tangente. Tudo bem, galera? Isso aqui, ó, é igual... Ó, não tá um menos aqui, ó? Então vai dar menos tangente de x. Tangente, vou botar só o T. Tn. Tangente de quê? De x. Aqui, ó. A tangente de π menos x é igual a tangente de x. A menos tangente de x, menos tangente de x. É só dividir o seno pelo cosseno. Sempre. Tranquilo, galera? Então, ó, quando for π menos x, o seno é igual ao seno de x. O cosseno de π menos x é menos cosseno de x. E a tangente é menos tangente de x. Beleza. Galera, bastante... Só os exercícios vão fazer a gente ficar bom, né, nessa situação aqui. Só que eu preciso mostrar para vocês o passo a passo de como é que isso funciona. Isso aqui a gente nós chamamos de redução ao primeiro quadrante. Vamos andando aqui com a matéria, que aí o professor vai lembrando, né? E vai colocando para vocês o que é que significa e o porquê significa, né? Então, olha só. Tirar do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Aqui nós tiramos do segundo quadrante, né? Que é esse aqui, para o primeiro quadrante. Agora a gente vai tirar do terceiro, que é esse quadrante aqui, para o primeiro quadrante. Aqui, ó, nós tiramos do segundo para o primeiro. Agora a gente vai tirar do terceiro para o primeiro quadrante. Isso é redução ao primeiro quadrante, tá, galera? Então, a expressão agora vai ser diferente. A expressão vai ser π mais x. Por quê? π, que é 180, mais esse valor que a gente tem aqui, ó. Ele vem para cá. Você vê que aqui vale x, aqui também vale x. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice. Esses dois ângulos são iguais, naturalmente esses dois arcos aqui são iguais também. Tranquilo, galera? E aí, presta atenção no que o professor vai falar agora. Nós vamos fazer uma redução em função de x, tá? Essa redução em função de x, primeiro a gente vai querer saber o seno dessa bagaça, né? Vamos pensar no seno. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui, isso, para poder ficar melhor aqui na tela. Isso. Ó, pensar no seno. Seno de quem? Seno de π mais x. Vai ser igual ao quê? O seno de π mais x. Vamos pensar junto com o professor. O seno,
a gente tem que rebater aqui para o eixo do seno, correto? Ó, rebatemos aqui para o eixo do seno. Então, vou rebater aqui, ó, para o eixo do seno também. Essas medidas aqui, elas são iguais, galera. O seno de x é igual ao seno de x de π mais x. Essas medidas aqui, ó, para o seno, elas são iguais. O que é que tem que ficar claro aqui pra gente, galera? É que o seno no terceiro quadrante, né? O seno no terceiro quadrante, ó, o seno para cima é positivo, para baixo ele é o quê? Negativo. Então, o seno aqui no terceiro quadrante, ele é o quê? Negativo. Se a distância são iguais, então menos seno de x. Tá lá. Vamos ver o seno? Ó, seno de π mais x é igual a menos seno de x. Igualzinho. Beleza, galera? Tá. Aí, vou apagar isso. E ele vai falar agora a respeito do cosseno. Do cosseno a gente rebate para onde? Rebate para cá, ó, para o eixo do cosseno. Beleza? Essa distância aqui, elas são iguais. Correto? Só que o cosseno, ele é positivo no primeiro quadrante. Mas aqui no terceiro quadrante ele é o quê? Ele é negativo. Beleza? Então, ó, cosseno de π mais x, ele é igual, ó, cosseno no terceiro quadrante é negativo, ele é igual ao cosseno de x, só que ele está no terceiro quadrante, é negativo, então é menos cosseno de x. Ó, aqui, ó, cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. Perfeito. Suave, galera? Professor, e a tangente? Seno sobre cosseno. Aqui, ó, seno sobre cosseno. O resultado, tangente. Tangente de quê? Tangente de π mais x é igual seno sobre cosseno. Aqui é menos, correto? Seno sobre cosseno é tangente, então vai dar tangente menos, que divide menos dá o quê? Dá mais. Então é só tangente de x mesmo. Pode olhar aqui, ó, tangente de x, certinho. Isso é igual a isso, isso é igual a isso. Beleza, galera? E aí, para dar uma finalizada aí, vamos para essa, tirar do quarto quadrante para o primeiro quadrante aí, ó. Vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho aqui, ó, primeiro a gente vai ver o seno, né? Seno de x. No quarto quadrante, galera, a gente tem que sempre fazer aquela continha básica. Eu tenho 2π, que é uma volta inteira, menos essa distância aqui de x, ó, menos x. Então, uma volta inteira, eu estaria aqui, menos x, eu volto esse pedaço que está aqui, que é x, eu volto até aqui, ó. Beleza, galera? Então, ó, 2π menos x, esse ponto aqui. Então, vamos para o seno de 2π menos x. Eu quero saber o seno que a gente está fazendo em função de x, tá, galera? Seno de quanto? De 2π menos x. Isso vai ser igual ao quê? Ó, vou rebater para o eixo do seno. Rebati aqui, ó, para o eixo do seno.
essas distâncias aqui, elas são o quê? São iguais. Correto, galera? Se elas são iguais, então os dois senos são iguais. O seno, que é aqui para cima, ele é positivo. E aqui para baixo ele é o quê? Negativo. Então, ele vai ser igual, só que com sinal negativo. Então, seno de π, seno de 2π mais x é igual a seno de x, só que negativo. Então, eu tinha que colocar um pouquinho separado aqui. Menos seno de x. Pronto. Aqui, ó, o seno. Menos seno de x. Ó. Seno de 2π menos x é igual a menos seno de x. Igual a menos seno de x. Beleza? Vamos ver o cosseno. Cosseno de 2π menos x vai ser igual. Então, eu vou apagar isso aqui para a gente poder ver o cosseno. O cosseno eu vou rebater para cá e vou rebater para cá. As distâncias aqui são as mesmas, correto? Sendo que o seno nos dois primeiros aqui, o cosseno nos dois primeiros, ele é o quê? Positivo. Então, ó, é igual ao cosseno mesmo, cosseno de x. Né? A gente está fazendo em função de x. O cosseno de x, essa distância aqui é igual a essa, então é igual. Beleza? Como os dois são positivos para frente, né? O cosseno aqui para frente é positivo, então vai dar cosseno de x. Pode olhar aqui, ó. Cosseno de 2π mais x, ou melhor, cosseno de 2π menos x, né? É igual ao cosseno de x, ó, tá aqui. E a tangente? A tangente de 2π menos x é seno sobre cosseno, só que um é mais, outro é menos, então vai dar menos tangente de x. Vamos olhar? Menos tangente de x, olha lá. Porque um é mais, outro é menos, né? Mais com menos dá menos na divisão. Menos tangente de x. Suave, galera. Foi mais uma aí. Eu falei para vocês que esse vídeo vai ser longo e eu não estava brincando. Então, galera, agora essa parte ela é interessantíssima. Por quê? Porque ela puxa na mente de maneira assim bem firme, né? Aqui você vai ter que mostrar que está entendendo. Ângulos complementares. Aí a questão está falando o seguinte, é a respeito do complemento dos ângulos. Vou falar alguma coisa aqui sobre complemento e depois a gente entra na questão. Deixa eu só falar sobre complemento aqui, só para a gente poder lembrar. Naquela nossa tabelinha de seno, cosseno e tangente, eu vou até fazer ela aqui para que fique bem claro para a gente. Só vai interessar só essas duas aqui para a gente. 30, 45 e 60. Tortinho aí, né? Mas tudo bem. Tá aqui. Aí, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bota as raízes aí, né? Nessa tabelinha, olha o que fica claro aqui pra gente aqui, ó.
o seno de 60, é o cosseno de 30. O seno de 60 é o cosseno de 30. 30 mais 60, 30 mais 60 é igual a 90 graus, né? E você sabe que o seno de 60 é igual, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E se eu falar que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? De novo, seno de 60 igual ao cosseno de 30. Seno de 30 igual ao cosseno de 60. Um é o oposto do outro quando eles são complementares. Beleza. Dito isto, a gente vai vir agora para essa situaçãozinha aqui para poder entender o que está acontecendo. Eu tenho essa situação aqui, ó. Seno. Vou botar aqui no meu caderno aqui. Trazer para cá. Essa anotação aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui no caderno. Seno de π sobre 2 menos x. Eu vou encontrar o resultado disso. Para encontrar o resultado disso, olha o que eu vou fazer aqui, ó, o círculo trigonométrico. Vou encontrar o resultado disso aqui, galera. Para encontrar o resultado disso, eu estou vindo no círculo trigonométrico. Vou estabelecer para mim aqui um ângulo x. Ó, chamei esse ângulo aqui de x. Assim como eu fiz nas outras. Tranquilo? Chamei de x. Aqui é π sobre 2 menos x. Π sobre 2 a gente sabe que é 90. 90 menos x, menos esse tamanho aqui, ó. Vai ficar alguma coisa por aqui. Beleza, galera? Eu quero saber o seno disso. Então, ó, vou rebater para o eixo do seno. Então, é esse tamanho aqui que eu quero saber. Tranquilo? Aí, presta atenção agora, galera. Daqui, do ponto 0 até aqui, ó. Faz de conta que esse arco aqui é esse aqui de fora aqui. Daqui até aqui é a mesma coisa que esse do ponto 0 até aqui, esse ponto aqui. Tem uma medida, é π sobre 2 menos x. É essa medida, esse tamanho aqui, né? Que eu estou representando aqui fora aqui. Essa outra medida aqui, ó, que é para completar aqui os 90 graus, nós chamamos de x. Não é isso? Eu sei o valor de x? Não sei. Sei o valor de π sobre 2 menos x? Também não sei. Mas eu sei que a soma dos dois dá quanto? Ó, 90 graus. Está todo o primeiro quadrante. Tranquilo? Então eu sei que se a soma dos dois dá 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Então o seno de π sobre 2 menos 30 é igual ao cosseno de x. Pronto, respondi. Vamos ver como é que está lá. Aqui, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Aí, ó. Cosseno de π sobre 2 menos x é igual a quanto? Cosseno de x. Seno, né? Seno de π sobre 2 menos x é igual a quem? Cosseno. Deixa eu diminuir um pouquinho. É igual a cosseno de x.
Beleza, galera? Então, a gente tem que ficar espertão nisso aí, tá? Porque isso aí aparece pra gente toda hora. Vamos dar uma caminhada aqui, né? Para poder... Nós fizemos o cosseno, agora a gente vai fazer... Nós fizemos o seno, agora a gente vai fazer o cosseno de π sobre 2 menos x. Vamos ver igual a quem isso aí é. O que vamos fazer? Círculo trigonométrico. Beleza, galera? Aí, ó, vou estabelecer aqui uma medida... Opa, saiu até tortinho aqui, ó. Estabelecer aqui uma medida x. Tranquilo? Isso aqui é x. Aqui, ó, π sobre 2 menos x. Então, menos essa medida aqui. Vai dar alguma coisa por aqui, né? Esse tamanho aqui é o tamanho de quem? Tamanho de x. Eu quero o cosseno. O cosseno é aqui, ó. Beleza, galera? Rebati aqui posto o cosseno. Eu quero saber isso aqui, essa medida, né? O cosseno de π sobre 2 menos π. Vou fazer por fora aqui, ó, esse arco aqui, ó, pegando daqui até aqui, né? Quem é esse arco aqui? É π sobre 2 menos π. E esse outro pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui é x, né? Deixa eu botar mais para cá assim. Esse outro pedacinho aqui, ó, é x, né? Então tenho todo o arco aqui, ó, que vale quanto? 90 graus. Sei o valor de x? Não sei. Sei o valor de π sobre 2 menos x? Também não sei. Mas eu sei que a soma dos dois dá 90 graus. Quando a soma dos dois dá 90, o seno de um é o cosseno do outro. Então, ó, seno de π sobre 2 menos x vai ser igual ao cosseno... Opa! Seno de um é o cosseno do outro. Como é seno, o outro ali vai ser o cosseno. Aqui é cosseno, aqui vai ser seno de x. É aqui, né? E nesse ponto aqui o cosseno é o quê? Ó, o cosseno é positivo, né? Esse eixo aqui é o eixo do cosseno. Nesse ponto aqui o cosseno é positivo. Então aqui tem que ficar positivo também. Naquela hora foi o seno era para cá. Nesse ponto aqui o seno é o quê? Positivo. Então por isso ficou positivo também. Vamos lá na resposta do livro para ver se está batendo? Aqui, ó. Vou aumentar aqui. Então ficou assim, ó. Cosseno de π sobre 2 menos π é igual ao seno de x. Vamos ver lá? Onde está? Deixa eu diminuir aqui. Cosseno, aqui, ó. Cosseno de π sobre 2 menos x é igual ao seno de x. Perfeito, igualzinho. Beleza, galera? Beleza, vou falar sobre a paridade aqui agora. Quando é par e quando é ímpar. Sabe-se que uma função é par se f de menos x igual a f de x para todo o seu domínio, e que uma função é ímpar quando f de menos x é igual a f é igual, né, a menos f de x para todo o seu domínio. A seguir, observa-se que as funções seno e cosseno e tangentes também possuem paridades. Galera, você lê isso aí, o cara não entende bolufas, não entende nada. Mas o professor dá uma explicaçãozinha aqui rápida, esse negócio fica tranquilão. Então deixa eu mostrar para vocês aqui o que é que está acontecendo. Preste atenção no que diz a respeito da paridade. Eu tenho aqui, ó, o círculo trigonométrico, né? E aqui eu tenho, ó, o x.
que é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é x. Beleza? Essa distância aí é x. E eu quero saber a respeito do seno de menos x. Se essa distância aqui é x, galera, aqui é o ponto zero, menos x é para baixo, né? É essa distância aqui, ó, menos x. Beleza, galera? E aí, eu quero saber, ó, aqui, ó, a respeito do seno de menos x. Seno. Vou rebater aqui para o eixo do seno e vou rebater aqui, ó, para o eixo do seno. Correto? Quero que vocês entendam que o que eu quero saber é esse aqui, ó. Seno de menos x. O seno é esse eixo aqui. A parte de cima dele aqui, ó, é positiva. A parte de baixo é o quê? Negativa. Então, o meu resultado vai ter que ser negativo. Então, ó, seno de menos x vai ser igual ao quê? Como o resultado está aqui, ó, na parte negativa, vai ser menos. Como os senos são iguais, né? Então vai ser igual a quem? Ao seno de x. Só que negativo, né? Porque está na parte negativa. Tudo bem, galera? Fácil de entender? Nós estamos falando de paridade. Tranquilo? Paridade. Então, ó, pode ver que a parte de cima aqui ficou igual. Agora, eu vou apagar essa parada aqui. Nem precisa apagar. Pode deixar assim mesmo. O pensamento é o mesmo. Só que agora eu quero saber quem? O cosseno. Vou rebater para cá, ó. Esse tamanho aqui é igual a esse, então é igual. Então, ó, cosseno de menos x vai ser igual. Ó, o cosseno aqui para frente é positivo, não é isso? Então, ó, vai ser igual ao cosseno de x. E Zé finir. Acabou. Beleza, galera? Aí, olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito. Seno é ímpar e cosseno é par. Então, a paridade, né, de seno e cosseno, o seno ele é sempre ímpar e o cosseno é sempre par. Beleza, galera? Isso que quer dizer, é assim que vê a paridade, né? Se é par ou se é ímpar. É dentro dessa perspectiva aí que a gente consegue ver quando é par e quando é ímpar. Beleza? Beleza, galera. Chegou aí a nossa grande hora aí. Exercícios conceituais. O que acontece? Por causa do tamanho do vídeo, galera, eu vou fazer aí 1 ou 2 exercícios aí. Os exercícios são brabíssimos. Então, eu até pretendo fazer um vídeo para cada exercício desses, mas eu quero que vocês tentem fazer, porque eu dei toda a dica, tudo que vocês precisam para poder fazer esses exercícios, né? Sei que não vai ser fácil, acho até que vocês, né, para que vocês consigam fazer, né, vocês vão ter que ter uma dedicação assim fora do normal, né? Debruçar sobre isso aí para poder conseguir chegar nos resultados. Se não fizer, não chega, nem adianta, não chega no resultado. Aqui é coisa para, né, profissional, não é coisa para amador não. Então, se você vai achar que você vai levar de qualquer jeito e vai conseguir fazer, não vai. Então, o primeiro exercício aí, galera, eu vou fazer essa letra A aí. Na letra A, vou botar aqui, ó, né? Tá seno
de π sobre 2 mais... Nós fizemos com menos, não foi, galera? Então, ó, revendo os vídeos, vocês vão ver como é que faz essa parada aí. Só rever os vídeos, tá certinho. Tranquilo? Então, beleza. Então, ó, a gente vai fazer isso aí. Primeira coisa, círculo trigonométrico. Sempre. Sem o círculo, a gente não anda nesse negócio. Tenta dar uma melhorada nessa bolota aqui, galera. Melhorou bastante. Ó. Vou botar ela aqui na tela aqui pra gente poder trabalhar essa situação aí. Então, galera, ó. Seno de π sobre 2 mais x. Galera, eu vou estabelecer aqui um ângulo x, que é esse pedaço aqui. Eu gosto de fazer sempre isso. Esse pedaço aqui eu chamo de x. Esse pedaço aqui em cima, é π sobre 2. Mais x, mais esse pedaço aqui. É π sobre 2 mais x, né? Mais esse pedaço aqui. Eu vou apagar isso aqui, porque a gente vai precisar usar esse pedaço aqui, tá? Mas aqui é 90 graus, e 90 graus é π sobre 2. Tranquilo, galera? Então, esse pedaço aqui, ó, até aqui, ele é exatamente, vai estar aqui do lado, ó, π sobre 2 mais x. Ele é exatamente isso. π sobre 2 mais x. Beleza. Agora, olha a jogada aqui, galera. Quer saber quem? Aqui, ó. Quer saber o seno. Então, vou ter que rebater para onde? Rebater para cá. Para o eixo do seno. Tranquilo? Na verdade, vai querer saber esse tamanho aqui. Olha bem aqui, galera. Se eu rebater para aqui, para a circunferência, esse tamanho aqui, rebater para cá, concorda comigo que esse pedaço aqui, para cá, é π sobre 2 mais x. Esse pedaço para cá é igual a π sobre 2 menos x, né? Esse pedaço aqui é x. Então, daqui, ó, pensa comigo aí, hein, galera. Nós já fizemos isso, ó. Daqui, do ponto zero aqui, até esse ponto aqui, π sobre 2 menos x. Daqui até esse ponto aqui, esse pedaço aqui, x, né, que é igual a esse pedaço aqui, é igual a esse aqui. Tranquilo? Ó. São complementares. Beleza, galera? Se eles são complementares... Eita, deixa eu voltar aqui para a tela aqui que não estava dando para ver. Esse pedaço aqui, ó, é π sobre 2 menos x, né? Então, esse arco que eu estou fazendo aqui fora aqui, eu estou querendo representar esse arco aqui de dentro aqui. Aí eu fiz ele por fora, né? Esse pedacinho aqui é x, que é o mesmo pedaço daqui e o mesmo pedaço daqui, né? Aqui, esse pedaço aqui é π sobre 2 mais x, tá aqui, ó. E até esse ponto aqui é π sobre 2 menos quem? Menos esse pedaço aqui, menos x, tá aqui, ó. Tudo bem? Então, eles são complementares. Seno de um é igual ao cosseno do outro. Sendo que esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. Então, os dois senos são iguais. Então, é a mesma coisa que eu falar que π cosseno, né? Não, ali é seno.
Eu tô falando assim, você não tá entendendo, mas vai entender agora, ó. Seno de π sobre 2 mais π mais x é igual ao seno, mesma coisa, tá, galera? Do π sobre 2 menos x. É a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Por quê? Porque esses dois tamanhos aqui são iguais. Se trata do seno, parte de cima, então são positivos aqui, né? Positivo aqui. Eles são iguais. Sendo que eu estou buscando essa função, né, em função de quem? De x. Eu quero simplificar em função de x. E aí, o que eu quero que vocês entendam, né, já que é em função de x? Que isso aqui eu posso trocar. Por quê? Se é em função de x, o seno desse é o cosseno desse aqui, né? O seno de um, porque eles são complementares, o seno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x. Então, isso é igual a isso. Então, ó, eu posso pegar essa notação aqui e dizer, né, que é seno de π sobre 2 mais x, tá vendo aqui, ó? Trocar isso aqui, ó. Por quem? Por cosseno de x. Perfeito. Tá lá, tá pronto. Beleza, galera? Espero, né, que vocês tenham entendido. Porque, ó, seno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x. Por quê? Porque esses dois ângulos aqui, ó, esse aqui, esse arco aqui, né, mais esse arco aqui que é x, eles são complementares. Eu não sei quanto vale esse, não sei quanto vale esse, mas eu sei que a soma dos dois vale 90 graus. Beleza? Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, eu falei que o seno desse é igual ao cosseno desse aqui, do x, né? Seno desse é igual ao cosseno desse. Aí, ó, aqui eu substituí. São iguais, né? Isso é igual a isso. Então, eu tirei isso aqui fora e coloquei isso aqui. Tá aqui, ó. Aí ficou, ó, seno de π sobre 2 mais x é igual ao cosseno de x. Beleza, galera? Galera, o que acontece? O vídeo ficou muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que vocês façam todas as questões dos conceituais e eu vou fazer um vídeo resolvendo todas essas questões e vou postar lá na plataforma. Tranquilo? Só que eu preciso, né, que vocês tentem fazer para poder vocês conferirem com o vídeo depois. Beleza, queridos? Então, até uma próxima oportunidade aí.